Boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente neste culto. O culto está sendo realizado na comunidade Jesus de Barueri. Pedimos aos irmãos que nos assistem que compartilhem os vídeos da ICEL nas redes sociais. E, se desejarem, preparem a água para o momento da comunhão. Os avisos. No dia 20 de fevereiro, haverá Assembleia Extraordinária. Os membros são convocados. O início será às 15 horas. No dia 6 de março, o 18º Seminário da ICEL ocorrerá na Igreja de Itapevi. Será a comemoração também dos 40 anos da ICEL. O encontro Conversa sobre a Vida ocorrerá no dia 6 de fevereiro, na ICEL de Itapevi, às 15 horas. Apresentando o altar, na presidência com o palho vermelho, a diaconisa Zenilde. Eu, na secretaria, diaconisa Patrícia com o palho amarelo. Na zeladoria, a diaconisa Raimunda com o palho azul. E na comunhão com o palho branco, a diaconisa Ivone. Passo a palavra para a presidência. Boa noite, paz e luz. Carta Teológica Cristã Espírita Ecumênica Universal. Culto de louvor e adoração a Deus. A Igreja ICEL é também um ramo da Jerusalém espiritual, a Igreja Universal e Invisível de Cristo. Sua finalidade é a evangelização do Espírito Homem. Início do culto. E eis que cedo venho, e o meu galardão estar comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Prece de abertura. Irmãos, a prece inicial do culto de louvor e adoração a Deus é da responsabilidade da nossa irmã diaconisa Patrícia. Pai amado, te agradecemos por estarmos aqui, mais um dia, te louvando e te adorando. Que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos sobre cada um de nós e sobre todos os irmãos que estão conectados conosco neste momento. Que possamos elevar os nossos pensamentos a Ti, a Jesus Cristo e à espiritualidade superior que se faz presente. Obrigada, Pai, por mais um dia abençoado. Que este culto seja iluminado e que possamos nos fortalecer a cada palavra, cada oração, cada momento que passarmos aqui. Que assim seja, graças a Deus. Item 3, palavras iniciais de saudação. Bem-vindos, irmãos, a este reencontro com Deus, através de Jesus Cristo e dos seus mensageiros superiores, no qual queremos reafirmar nossa fé e o nosso compromisso assumido na pátria espiritual, antes da nossa reencarnação, reunindo-nos nesta renovada Israel espiritual. Deus, onipotente Criador, nosso Pai Celestial, enviastes a este mundo um dos vossos filhos, Jesus Cristo, cofundador deste planeta, nosso irmão, mestre e Senhor, para que, através dele e da manifestação do Espírito Verdade, pudéssemos recordar, conhecer e praticar a vossa lei imutável. Senhor, a vossa palavra, com humildade, queremos ouvir. Item 4, mensagem do apostolado de todos os tempos. Irmãos, aqui reunidos e demais criaturas de Deus, e sendo guiados pelo seu amor, preparemo-nos para receber a sua palavra, anunciada por Moisés,
pelos profetas, por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo e outros discípulos do Evangelho eterno. Verdadeiros emissários do bem, encarnados e reencarnados, com a fé raciocinada e a razão iluminada. Atenciosamente, com amor, ouviremos. Deus, queremos que a vossa palavra, Senhor, transmitida, interpretada por vossos dignos emissários, penetre em todos nós e, assimilada integralmente, nos conduza à prática da caridade e vivência da verdade, em nome do vosso celeste e augusto amor. Item 5, mensagem da Câmara do Preceptor. Irmãos, em nome de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, acolhamos a mensagem de amor, paz, caridade e igualdade, objetivando a unidade espiritual de todos os povos, proclamada pela ICEL, esta nova Jerusalém, descida dos céus. Através do ocupante da Câmara do Preceptor, a leitura e os comentários são da responsabilidade da nossa irmã diaconisa Ivone. Ouviremos. Deus, Senhor da justiça e da paz, dai-nos vossas bênçãos. Caminhando ao vosso reencontro, alcançaremos os bens espirituais e materiais que nos reservais. Felizes, acolhemos os novos céus e esta nova terra, nossa eterna Israel. Boa noite aos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, saudações, pedindo mais uma vez a compreensão e a paciência de todos para mais uma reflexão que esperamos que seja promissora, que seja edificante para o nosso benefício como filhos de Deus. Amém? E a mensagem de hoje está no livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo nosso irmão Chico. E eu vou também ler uns trechos da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Então, a gente vai refletir alguns versículos que têm a ver com essa mensagem de Emmanuel, que no final eu venho com ela para dar essa fechada, né, no nosso raciocínio, ok? Eu vou ler, inclusive, agora de início, a saudação dessa segunda epístola de Paulo apóstolo aos Coríntios, e a gente vai fazendo um comentário e assim vamos dando seguimento. Então, nessa segunda epístola, segunda carta, eu achei interessante quando eu comecei a ler a saudação e queria fazer uns comentários sobre tudo isso, né? Primeiramente, antes de dar início, a gente sabe, né, que ela vem ali, segunda epístola de São Paulo apóstolo aos Coríntios. Então, já colocando um raciocínio aí, já nos ligando do que seria o apóstolo, o que seria apóstolo. A gente já, claro, né, a maioria já tem conhecimento do que seria, mas para ter essa base, esse fundamento do que é um apóstolo, né? Então, a gente lembrando isso, a gente sabe que o apóstolo é o encarregado de pregar o evangelho, os ensinamentos de Jesus,
é um missionário que deixa as vontades de lado para viver em função de propagar sua fé. Inclusive, alguns chamam eles de um enviado, né? Eu não sei se seria esse o termo, né? A gente indo pesquisar, tem alguns estudiosos falam, os apóstolos são enviados de Jesus. Claro que o título também cabe, porque são enviados de levar o seu evangelho, né? Mas a gente é bem forte quando a gente se apega nesse trecho, né? Que um apóstolo, ele inclusive deixa as suas vontades de lado. Então é sério isso. Hoje, para você ter um título desse, para você ter um cargo desse, você tem que ter essa ciência. E, claro, outras mais a gente vê nessa trajetória de Paulo, inclusive os seus sacrifícios, a sua abnegação. E queria fazer também um adendo a Coríntios, o que seria, né? Que seria uma carta de aconselhamento. Então, quando se fala segunda epístola de São Paulo, apóstolo aos Coríntios, então já é um termo usado que eles usavam como uma carta de aconselhamento. Era interessante, inclusive, quando a gente vai buscar, e nós, os irmãos aqui da ICEL, já temos ciência, e acredito que os irmãos que nos assistem, que estudam o Evangelho também, das curiosidades, né, quando a gente se apega, porque as cartas de antes, elas eram escritas de uma forma, inclusive, como uma pregação, se a gente for ver bem. E foi, inclusive, descoberto por volta agora, né, de 1950, 1970, centenas de manuscritos, onde eles, inclusive, estavam essas cartas também, e várias outras cartas. Isso, inclusive, foi descoberto num lugar ao norte ali do Egito, numa cidade que chamava, se eu não me engano, eu até anotei, que eu achei bem interessante, Nag Hammadi. Olha só. Então, aqui eles falam, né, que as cartas eram escritas de uma maneira padrão, né? A gente vê que a saudação vem primeiro, não é como as cartas que nós conhecemos, e ela vinha numa forma meio que de pregação mesmo, né? Então a gente já sabe, inclusive perante outros estudos, outras pregações aqui através da própria ICEL, pelo nosso presbítero, nossa irmã pastora, quando a gente traz esses estudos, né? Então, só para dar uma recapitulada, para a gente ter ciência realmente de quando Paulo ou um dos apóstolos escreviam essas cartas, que era um meio realmente de estar evangelizando, né? Então, Paulo, quando escreveu essa carta, essa segunda epístola, que ele estava mandando aos Coríntios, que inclusive aconselho os irmãos a estarem lendo essa segunda carta com aquela vontade de tirar o espírito da letra, porque é maravilhosa, os conselhos do nosso irmão Paulo. Então, a gente vê aqui, no prefácio e na saudação, quando ele fala, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Irmãos, Coríntios era o que era chamado a epístola, a carta, e Corinto era a cidade, ok? A gente tem que ter um cuidado, inclusive até na leitura, para a gente não fazer uma confusão, né? Porque realmente os textos bíblicos, quando a gente começa a se aprofundar e ter esse cuidado, a gente vê como a gente pode confundir as informações e não extrair o que realmente a gente tem que extrair. Então, que nem agora, a gente querendo voltar, que é o que eu estou tentando fazer com que vocês consigam, voltar àquele tempo, porque o que acontece? Coríntios, sendo essa carta, ela era uma forma, né, que os apóstolos tinham de levar a pregação para outra cidade. No caso, Paulo aqui já tinha, e a maioria das pessoas tinha, inclusive, esse meio de comunicação. Tem uma outra informação bem interessante,
que inclusive foi feita nesses estudos quando descobriram esses manuscritos, porque eles usavam uma linguagem, a linguagem grega da época. Vocês viram aqui, né? Toda a saudação. Todo mundo achava que era uma linguagem santa somente para escrever as cartas, essas cartas que estão na Bíblia. E não era. Era a linguagem comum da época. Eles conversavam, as outras cartas que foram descobertas, que eram centenas, cartas aleatórias, né, que no caso, né, nessas pesquisas arqueológicas eles descobriram, elas tinham a mesma linguagem. Então, era uma forma que o povo daquela época se comunicava, era uma forma que o povo grego tinha de falar. É que Deus, né, na sua sabedoria, na sua soberania, soube preservar a verdade, colocando a inspiração nessas pessoas, inclusive para quem escreveu a carta, no caso Paulo, nos apóstolos que tiveram essa incumbência, para trazer a verdade, para não trazer realmente, de repente, um texto ou uma palavra mascarada ali, onde a gente pudesse, inclusive, se confundir. Né? Mas era a linguagem da época, era a linguagem comum da época. Olha que interessante, essa linguagem santa, né? Eu achei bem interessante esse adendo também. Então, Corinto era a cidade, né? Vocês já sabem, acho que já foi trazida essa informação, que era uma cidade, inclusive, na época, era uma cidade-luz, era a cidade mais importante, onde o comércio era muito abnegado, era aquela coisa farta, era a cidade, a ponte, a cidade X, entendeu? Onde tudo acontecia. Eles tinham 2 portos lá, onde eram feitas, porque era tudo feito naquela época através de navios, né? Então, aonde eles faziam todos os carregamentos. Então, era a cidade que comandava, principalmente por ter todo esse poder econômico na época. Então, a gente já pode imaginar Paulo nesse ambiente. Ele pegou uma cidade, inclusive, que ela na época estava sendo... Cláudio era um imperador, era o que reinava lá na época, e ela tinha todos aqueles obstáculos morais, entendeu? Era uma cidade onde as pessoas já estavam bem corrompidas, já por conta, né? A gente pode até trazer um pouco para os dias de hoje, por conta de toda essa situação material, né? As pessoas estavam voltadas bem para essa economia. E eu achei bem interessante, né, na saudação também, quando Paulo ele faz questão de falar: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Eu achei interessante ele falar irmão Timóteo. Eu achava que Timóteo também era um apóstolo. Aí, quando você vai pesquisar, Timóteo ele era meio que o encarregado do apóstolo. Você entendeu? Para você ver como era importante. Senão aqui Paulo teria tido esse cuidado de colocar apóstolo Timóteo, né? Mas não, ele colocou irmão Timóteo, que era um assistente, um auxiliar, era aquela pessoa que inclusive levava as cartas e tudo mais, mas não era um apóstolo. Então, a gente vê que Paulo, muito metodicamente, teve esse cuidado ao escrever. Aí, no versículo 2, ele já fala: graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Quero fazer mais uma observação aqui. Vocês observam como Paulo não fala do Espírito Santo? Eu fiquei procurando, inclusive depois tem uma outra saudação dele, ele não era de falar muito do Espírito Santo. Olha a grandeza desse Espírito, Paulo, como ele já tinha uma ciência de que o Espírito Santo, que ele tinha consciência de que ele estava ali agindo, mas já era um espírito silencioso naquela época, porque ele já sabia que era um espírito que seria mandado futuramente, né, quando nós estivéssemos ao nosso tempo em condições de recebê-lo para fazer o que ele anda fazendo hoje, que é todo esse consolo através, inclusive, da doutrina espírita, né? É claro que não era com toda essa clareza que nós temos hoje, mas ao pesquisar, e eu convido os irmãos, inclusive, a acompanhar meu raciocínio, a gente vê que ali nas entrelinhas, Paulo já tinha essa consciência. Ele fazia questão de falar do Pai, de Jesus, que era, né, todo ali, mas ele já,
não que ele excluísse o Espírito Santo, muito pelo contrário. Ele sabia que o Espírito Santo trabalhava silenciosamente no caso aqui. Eu achei interessante essas informações e, inclusive, voltando a Corinto, a gente sabe, né, que era, como eu estava dizendo, toda essa cidade corrompida já, né, por conta da situação onde o povo, né, se via somente em busca, né, da matéria, os problemas morais. E eu achei muito interessante, inclusive, porque Paulo, não sei se vocês sabem, né, que ele fundou uma igreja lá. A igreja, ele fez a igreja, inclusive, que ele mesmo se refere, lá em Atos, né, dos Apóstolos, ele se refere como a igreja de Deus. Ele faz questão de falar. Então, assim, os gentios da época, né, que sabemos que eram os judeus e os gentios que foram convertidos, eles tinham lá toda já essas informações. E o interessante é que do porquê que Paulo, apesar de tudo, que essa carta, inclusive, era endereçada a esse povo, ele não desistia e ele tinha toda uma atenção para com essa cidade e essas pessoas. Porque as pessoas lá, mesmo diante dos obstáculos que eles tinham, eles acreditavam em Jesus. Olha só, não era o que acontecia em Gálatas. Inclusive, se os irmãos buscarem no YouTube, acho que teve até uma pregação do nosso irmão Paulo, nosso presbítero, onde conta a história. Gálatas, o pessoal já estava mais incrédulo, né? Eles ainda estavam muito naquele culto dos deuses. Não que não existisse em Corintos, mas em Corintos tinha essa comunidade, esses que foram convertidos, que apesar de suas dificuldades morais, eles já tinham ciência dos ensinos e do Evangelho de Jesus, da existência de um Deus e de um Pai. Então, Paulo tinha todo esse cuidado de estar sempre ali, claro, sabendo das dificuldades que as pessoas enfrentavam, mas, inclusive, dando ainda, inclusive a Bíblia intitula ainda como a igreja de Deus, porque poderia ter falado, é uma igreja que não tem por que mais existir, se as pessoas são tão corrompidas, se não acreditam, por que ela persistiu? Mas olha só que interessante, é assim que Jesus atuava e atua até hoje, e é isso que Deus faz conosco o tempo inteiro. Ele manda os seus mensageiros, os seus anjos, os seus apóstolos, para evangelizar exatamente essas pessoas. Jesus veio aos doentes, né? Então, assim, a gente vê como a palavra ela está sempre se encontrando e nunca se contradizendo se a gente souber achar ali as interseções aonde elas se encontram no Evangelho de Jesus. Então, após essas informações, vamos aqui ao texto aonde eu peço aos irmãos, quem quiser acompanhar, no capítulo 3 dessa mesma carta da segunda epístola, ela tem no versículo do 3 ao 6, aonde se diz assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Olha que maravilha esse trecho. Eu achei, é claro que a gente lê toda a carta, e como eu acabei de dizer, aconselho os irmãos a ler, porque é onde Paulo está ali pregando, ele está auxiliando as pessoas
em várias situações, né? Inclusive, tem um adendo com a primeira carta, que se a gente fosse alongar aqui, a mensagem fica muito comprida. Mas, tentando fazer essa ligação ao título da nossa mensagem, a temática de hoje, Embaixadores de Cristo, eu achei esses versículos muito importantes, quando Paulo revela isso, a consciência desse Espírito ao dizer isso, né? De que somos realmente esses ministros, né? Que devemos nos preparar para isso. Aí ele vem depois aqui, nesse mesmo capítulo 3, do versículos 13 ao 16, e diz assim: e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Mais um trecho bem forte, aonde devemos ficar atento de como Paulo já revelava de que esse véu está passando da hora de ser tirado. Infelizmente, a gente vê ainda comunidades, muitas religiões ainda presas ao Antigo Testamento, a esse véu que não nos dá essa oportunidade que o cristianismo nos dá. Porque, como bem foi dito aqui, inclusive, se a gente lê toda essa epístola, é onde a gente consegue ver como o cristianismo tem essa capacidade de nos abrir a mente, nos dar um raciocínio de criação, inclusive, aonde você não fica estagnado. Porque, gente, é isso que o Cristo veio trazer. Ele não veio trazer um povo para que fique ali como soldadinhos ou como um povo dominado, seguindo alguém. Não é isso que o Cristo veio fazer. Ele veio nos dar um ministério, um poder, como Paulo está revelando. É claro que isso a gente só vai conseguir através do nosso esforço. E é como eu acabei de dizer, Paulo mostra com seu exemplo, inclusive dando o exemplo de Jesus, que é esse o exemplo que nós temos que seguir, de que devemos, sim, ter o nosso sacrifício, estando aqui na trajetória, abnegando, inclusive, muitas coisas. Né? É nessa verdade que a gente vai conseguir chegar nesse caminho do bem e, inclusive, sempre avançando. Aí eu convido os irmãos a lerem, que aí eu vou estar fazendo a leitura inteira do capítulo 5, e depois fechando com o nosso irmão Emmanuel. Aí no capítulo 5 diz assim, da mesma carta, tá? 2 Coríntios. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, voltando, porque sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos eternas nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se, todavia, estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito.
pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Assim que, sabendo o temor que se deve do Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriardes de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que só um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Olha que maravilha. Eu vou já, com o Emmanuel, fazer um comentário. Ele vai trazer o comentário, onde eu não vou nem me atrever a complementar, mas a gente pode ainda falar depois mais um pouquinho a respeito. E Emmanuel aqui fala: irmãos, está no caminho, como eu disse, Caminho, Verdade e Vida, no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo nosso irmão Chico, é a mensagem 115, intitulada Embaixadores do Cristo. E ela tem um subtítulo, que foi o que eu acabei de ler agora, né? O versículo 20 do capítulo 5. De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Emmanuel nos diz: na catalogação dos valores sociais, todo homem de trabalho honesto é portador de determinada delegação. Se os políticos e administradores guardam responsabilidade do Estado, os operários recebem encargos naturais das oficinas às que emprestam seus esforços. Cada homem de bem é mensageiro do centro de realizações onde atende ao movimento da vida em atividade enobrecedora.
As ruas estão cheias de emissários das repartições, das fábricas, dos institutos, dos órgãos de fiscalização, produção, amparo e ensino, cujos interesses conjugados operam a composição da harmonia social. É necessário, contudo, não esquecermos que os valores da vida eterna não permaneceriam no mundo sem representantes. Cristo possui embaixadores permanentes em seus discípulos sinceros. Importa considerar que, na presente afirmativa de Paulo de Tarso, não vemos alusão ao sacerdócio presunçoso. Todos os colaboradores leais de Jesus, em qualquer situação da vida e no lugar mais longínquo da terra, são conhecidos na sede espiritual dos serviços divinos. É com eles, cooperadores devotados e, muita vez, desconhecidos dos beneficiários do mundo, que se movimenta o Mestre, cada dia, estendendo o Evangelho aplicado entre as criaturas terrestres, até a vitória final. Entendendo esta verdade, consulta as próprias tendências, atos e pensamentos. Repara a quem serves, porque se já recebeste a boa nova da redenção, é tempo de te tornares embaixador de sua luz. Irmãos, eu não sei vocês, mas me toca, é uma mensagem tocante, aonde vemos que quando a gente entra nesse estudo já junto com Paulo e fechamos com Emmanuel, de que a hora é essa. De que todos nós somos chamados. Todos nós estamos aqui nessa trajetória terrestre para que sejamos cooperadores dessa obra maravilhosa do nosso Pai Universal. Amados irmãos, sim, estamos na matéria. É complicado vencermos essa mesma. Mas, como já foi explicado perante esse evangelho maravilhoso que o nosso irmão maior Jesus Cristo nos traz e está aí para quem queira acessá-lo, um ensino, um alimento, para que amanhã a sua atitude de hoje seja diferente. Paulo abnegou de tudo. Paulo, com seu exemplo, mostrou como se é que faz um verdadeiro filho de Deus, um cristão realmente que quer ser esse filho verdadeiro que vai cooperar em sua obra. Claro que Deus não quer que a gente faça sacrifícios que nos tire a nossa paz, que nos tire o nosso conforto ou o nosso prazer. Não. Esses irmãos, sim, a gente voltando lá à trajetória de Paulo e tantos outros que naquela época tinham as suas dificuldades, esses sim tiveram que vencer a sua provação e toda a sua situação da época de uma forma bem mais sacrificosa. Mas nós encontramos tudo pronto. Por que não queremos seguir a Jesus? Mas é esse Jesus, como eu acabei de dizer, como eu disse no início da mensagem, o Jesus que quer que você atue, o Jesus que quer que você seja um colaborador, um emissário, uma pessoa que possa, junto com ele, caminhar a esse reencontro com Deus, mas colaborando, fazendo a sua parte. Não viemos somente para dormir, para procriar.
Não é essa a nossa função aqui. Ela é uma consequência, ela é, sim, mais um estado do ser humano, mas o mais importante que é essa religação espiritual, nós temos mais do que urgentemente que resgatar. Eu espero que os irmãos tenham compreendido ou que voltem aqui nas leituras sagradas, junto com Paulo, para rever os conceitos morais e verdadeiros que devemos hoje estar nos atentando, para que os nossos atos de amanhã sejam prudentes, sejam com esse amor de Paulo, o amor que Paulo dedicava a toda a comunidade que ele evangelizava, é o mesmo amor que ele quer transmitir que ele tinha de Jesus, que é como ele explicava aqui. E nós, meus irmãos, estamos recebendo esse amor o tempo todo, mas nós estamos passando direto, deixando com que esse amor caia no chão, sobre terra. Não devemos mais fazer isso. Vamos caminhar com Jesus? Vamos nos dar as mãos, já mudando o nosso íntimo, começando essa transformação interior, para que sejamos essa luz na terra. Amém? Paz com Jesus. Muito obrigada, irmã, pela mensagem instruída por Deus e bem explanada por você. Que Deus te abençoe. Vamos para o item 13, momento da energização coletiva, imposição de mãos. Irmãos, em nosso benefício, neste momento de amor e luz, de pão e esperança, preparemo-nos para receber mais bênçãos de Deus, por meio de Jesus Cristo e de seus celestes enviados. Esta tarefa está sob a responsabilidade da nossa irmã diaconisa Raimunda. Neste, como em todos os momentos das nossas vidas, se realize e se cumpra a vossa soberana vontade, ó Deus. Confessamos nosso arrependimento pelo cometimento das nossas ofensas. Também declaramos aceitar e seguir a Jesus, vosso Cristo, e ao Espírito Santo, confirmando no batismo e na fé, para o serviço do teu reino. Que vosso sagrado Espírito esteja sobre nós, ó Pai amado. Médio de apoio, o altar. Item 14. Comunhão cristã espírita ecumênica. Momento das vibrações. Irmãos, Jesus Cristo pôs-se à mesa com os discípulos e disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Tomando o cálice e havendo dado graças, tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: fazei isto em memória de mim. Irmãos, na esperança da segunda vinda de Cristo e em atendimento ao pedido do nosso amado irmão e mestre, nós, cristãos, espíritas, ecumênicos, no ato de íntima e também comunitária comunhão de pensamentos, relembrando aquela santa ceia, reunião de amor, naquele cenáculo humilde, doemos agora a todos os nossos irmãos e demais criaturas e criações de Deus, o que de melhor e mais puro em nossos espíritos existir. Auxiliando de boa vontade a pessoa do nosso irmão presbítero Paulo, responsável pela direção desta espiritual tarefa. Público em completo silêncio, pensamentos enobrecidos e sintonizados na atividade. Item 15, distribuição do pão e da água. Designa-se a pessoa para este solene ato a nossa irmã diaconisa Ivone. Pai amado,
Como é gratificante estarmos nesta igreja sagrada, a igreja que prega a verdade. E é com a verdade que nós estamos aqui para aprender. Somos administradores, somos representantes do Evangelho através do nosso Mestre Jesus. E neste momento já estamos higienizados com a palavra, com o amor de Deus, através dos fluidos espirituais, das bênçãos espirituais que caem sobre cada um de nós aqui no altar e todo o cenáculo, envolvendo cada objeto que está neste ambiente, porque tudo é energia, é higienizado tudo o que nós podemos imaginar. As cadeiras, para que, ao sentar nessas cadeiras, possamos sentirmos a presença viva de Deus, através das bênçãos, através do amor. E assim sendo, é com alegria, com prazer, que estamos aqui. E sendo assim, nós só temos é que agradecer ao nosso Pai por este culto de louvor e adoração a Ti, ó Pai, aonde aqui nós comparecemos, recebemos as mensagens de instrução para nos fortalecer para a semana, nós podermos estarmos mais fortes no trabalho, no lar, aonde quer que estejamos, somos representantes de Deus, através de Jesus Cristo, levando o amor, a verdade, a luz a todos aqueles que precisam. E é por isso que nós estamos aqui sendo higienizados, para podermos nos fortalecer. E agora nos preparando mais ainda, que é o momento das doações, aonde juntos, que muito recebemos, e agora nós vamos canalizar o que recebemos para os nossos irmãos que espera, já acostumado a assistir este culto, eles já esperam esse momento para receber as bênçãos de Deus. Graças a Deus, Pai, por nós termos a casa, a igreja santa, abençoada por Ti, por Jesus Cristo, pelos mensageiros do bem. Obrigada, Pai, por tudo e por todos. Bênçãos e mais bênçãos. Graças a Deus. Obrigada, Jesus. Amados irmãos, será que cada um de nós sabe, de fato, o poder que tem de mudar a vida de alguém? Será que nós verdadeiramente temos ciência e compreensão, poder que a espiritualidade dá a cada um de nós, de tirar alguém de uma situação de tristeza, de desarmonia,
desamparo, se cada um de nós conhecêssemos, entendêssemos o potencial que nós temos de mudar a vida das pessoas, de transformar a vida das pessoas, de alterar o rumo da vida das pessoas. Se cada um de nós tivéssemos ciência, a compreensão daquilo que nós podemos fazer na vida do outro, com certeza, hoje, aqui na Terra, o planeta Terra já viveria um dia muito maior. Então, para este novo mundo que está se inaugurando, essa transformação planetária que estamos vendo, vamos ter essa certeza, vamos ter essa convicção, esse conhecimento do quanto que cada um de nós pode sim influenciar, estar presente, estar atuante na transformação, na renovação, no crescimento espiritual de cada um dos nossos irmãos. Nós trabalhemos pela evolução planetária, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Estão todos convidados para fazerem a Santa Ceia. Agora vamos para o item 19, momento da tribuna livre, momento do testemunho. Irmanados, no mesmo sentimento de amor e de louvor a Deus, neste momento está franqueada a palavra a toda pessoa que dela livre e publicamente deseja fazer uso, conforme seu individual critério e responsabilidade.
Se transcorrido o minuto sem manifestação, o culto prosseguirá. Então, esse é o momento que a tribuna está aberta, aquele que queira trazer o seu testemunho. Paz com Jesus. Louvado seja Deus pela palavra da nossa irmã. Para sempre seja louvado. Eu venho até a tribuna para agradecer a Deus por tanta instrução que Jesus trouxe para a gente e distribui incessantemente e nos convida para levar essa mensagem a todo canto do mundo. E ouvindo e sentindo profundamente a mensagem trazida pela nossa irmã diaconisa Ivone, são mensagens que nos convida à prática do verdadeiro cristão espírita. Pois, quando nos conscientizamos do nosso compromisso que temos, aí é onde acontece a nossa transformação, dia após dia. Pois é através de pequenos hábitos que nós vamos nos modificando, ajudar aqueles que Deus nos encaminha até eles. Seja no campo de trabalho, seja no lar, aonde quer que estejamos. Aqui na igreja é a escola, aonde a gente vem aprender. E como aluno, nós temos a obrigação de fazer o nosso dever de casa. Por que que eu estou falando o que eu estou falando agora? Porque, gente, nós não imaginemos o prazer quando nós vamos de encontro com uma pessoa, essa pessoa nos chama, muitas vezes até em sonho. Nós sonhamos com aquela pessoa, com aquela família, que estamos sendo preparado para ir até aquela família. Às vezes até aqui no culto, na reunião de assistência espiritual, nós somos preparados para levar a palavra. Muitos de nós, mas como que eu vou levar a palavra? Calma, porque na hora certa são chamados. Aquela família que nós nem imaginamos que aquela família está à beira do abismo. Nossa, mas é uma família tão estruturada, a gente vê intelectualmente, vendo fisicamente. A gente nem imagina, mas sim, meus irmãos, ali está uma família necessitada da palavra de Jesus, de um copo de água. Meu irmão, toma esse copo de água em nome de Jesus. Basta isso às vezes. Então, naquele momento, você sente a alegria tão grande, porque ali tem almas enraigadas de muito e muito tempo, necessitadas deste evangelho. Então, não vamos ter vergonha quando formos convidados ou nos chamar para ir até um lar. Não vamos negar, porque ali está precisando. Deus está nos chamando para esse trabalho
Porque o trabalho na igreja é fácil, gente. A gente vem aqui, chega aqui, dá uma limpadinha, ouve as mensagens com muito carinho, como foi acabado agora de ser explanado pela nossa irmã Diaconisa, muito bem explanada. Mas se nós sairmos daqui e não pôr essa mensagem, primeiramente conosco mesmo, que nem o irmão, será que nós estamos preparados? Será que a gente tem consciência desse dever, desse poder de Deus que está em nós para nos alimpar espiritualmente, essa alma, espírito? Temos sim. Porque aí que fala mais alto é o poder de Deus. E com a nossa força, a gente dizer, não, eu agora, da agora para frente, eu vou me mudar. Eu vou mudar os meus conceitos, eu vou mudar esse meu modo de ver, de pensar. Será que eu sou capaz? Sou, sim. Eu sozinha, não. Mas Deus, pondo Deus, os nossos amigos espirituais, com certeza que nós somos capazes. E vamos fazer isso, quem já faz, através da implantação do evangelho no lar dos irmãos. Ah, mas eu já fui lá várias vezes, tal. Não importa. Vá uma vez, faça a implantação. Irmão, você não, aqui mesmo, irmão, você não gostaria de fazer a implantação do lar, do evangelho, do culto do evangelho no seu lar? Se você se interessar, nós temos pessoas que vai até o seu lar e ensiná-lo você fazer o culto do evangelho no lar, que é o evangelho no lar, aonde começando a caridade, o amor, a transformação deste lar, desses componentes deste lar, a conhecer Jesus, a convidar Jesus a entrar no seu lar. Porque nós temos, nós principalmente, cristãos espíritas, nós temos, a gente tem que respeitar a vontade de cada um. Mas chega uma hora que a gente tem que chegar. Você não gostaria de fazer? Se a pessoa, às vezes a pessoa estava esperando aquele momento. Será? Eu gostaria tanto de receber os irmãos no meu lar, mas será que eles vão? Como que é? Né? Como é que eles fazem? Né? Então, às vezes nós temos vergonha, ou às vezes a gente, não, eu não quero invadir o outro. Mas nós não estamos invadindo. Nós estamos aqui para sermos administradores do Evangelho de Jesus. E não vamos colocar a luz debaixo da mesa. Porque essa luz é para levar a todos. Não importa se eles vão no momento aceitar ou não, mas naquele lá, se tiver uma pessoa que aceita, pode ter certeza que ali vai começar uma coluna firme naquele lá. Porque aquela casa, ela está bonita por fora, mas ela está começando a, como é que diz, a se desmoronar, né, externamente. E se tiver um que sustente, com certeza que essa pessoa não vai estar sozinha. Então, vamos pedir a Deus para nos orientar, sabedoria, para quando formos chamados, que somos 24 horas, para esse trabalho. Começando do nosso lar, conversando com nossos filhos, netos e quem chegar no nosso lar. Não vamos ter vergonha de falar de nossa igreja. Não vamos ter vergonha de falar de um culto, como é que funciona um culto na igreja. Como é que funciona a assistência espiritual na sexta-feira, na mesa mediúnica, aonde sentamos lá e falamos, Pai, aqui eu estou. Que seja feita a tua vontade e não a minha. Aqui eu quero ser esse intercâmbio teu. E deixa que no decorrer da reunião, nós somos orientados, mas às vezes se recua. Sempre eu falo, nós somos carteiro. Se a gente receber uma carta, eles falam para nós. Se você receber, não precisa nem uma carta, uma frase.
e tiver vergonha de falar dessa frase para essa pessoa ou essas pessoas, um dia vocês vão prestar conta. Isso é falado para a gente. Então, nós estamos aqui na igreja, na comunidade de Barueri. Que Deus nos ilumine e nos abençoe para que a gente possa levar o Evangelho de Jesus a todos. Graças a Deus. É bom estarmos aqui. Por responsabilidade. Tua pela oração para sair semana Deus todo dia de cada amado banquete pensamento trabalho as nos ensina sobre nós. Com a mesma honra e alegria que recebi o palio, eu passo para a nossa irmã Patrícia dirigir o próximo culto. Para me auxiliar, eu convido a nossa irmã Diaconisa Ivone e Diaconisa Raimunda. Item 26, término do culto, saudação da paz. Irmãos, unidos sob a proteção de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo, e de nossos anjos guardiães, saudemo-nos e expressemos nossa paz com Jesus. E assim o fazendo, sigamos tranquilos, perseverantes, instruindo-nos, amando-nos, labutando, confiantes na promessa divina, orando e vigiando. Que assim seja, graças a Deus. Que Deus nos acompanhe até os nossos lares. Paz com Jesus a todos.